Olá, pai e mãe de atleta de alto rendimento ou de atleta que esteja interessado em seguir a carreira no alto rendimento. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Mentalidade Campeã, um programa onde você vai ter a oportunidade de aprender um conteúdo que vai poder ajudar você a ajudar o seu filho a desenvolver uma mentalidade campeã. Essa mentalidade, ela é importante porque é através dela que o seu filho vai evoluir, vai progredir, vai ter conquistas de uma maneira menos complicada, menos difícil, não que vai ser fácil, mas ele vai conseguir ter mais subsídios através da sua ajuda para ele ter mais clareza, mais consciência de como ele pode seguir nessa jornada de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais produtiva, ser bem-sucedido e ser feliz nessa jornada também. Não somente nessa jornada esportiva, mas também na vida dele como ser humano, na vida como um todo. Eu sou a Márcia Campos, psicóloga, coach de alta performance e especialista em liderança, e eu ajudo atletas exatamente a desenvolverem essa mentalidade campeã para que eles possam, da mesma maneira, prosperarem, seguirem na sua carreira de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, onde eles possam, de novo, serem felizes e bem-sucedidos. E na nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um tema muito importante que é muito comum acontecer com qualquer ser humano e não seria diferente com um atleta dentro de uma situação de competição, que é aprender a lidar com a frustração e com a raiva proveniente de uma determinada frustração. E você, como pai, como mãe, pode ajudar o seu filho a aprender a lidar com esse tipo de emoção, a raiva, para que isso não se consolide, para que isso não venha prejudicar mais para frente, no futuro, o próprio desempenho dele e, com certeza, também as conquistas. Então, é muito importante você poder aprender como que você pode ajudar o seu filho a lidar com a raiva proveniente de uma determinada frustração, que pode ser por várias razões. Então, vamos entender aqui quais são as possibilidades que um atleta tem e que essa emoção da raiva é acionada. Com que tipo de frustração? Essa frustração ela pode ter vários significados. E um deles é a frustração com o próprio desempenho dele. Ou também ele pode ter essa emoção da raiva acionada por uma frustração com a equipe. Pode ser proveniente de uma frustração da arbitragem, pode ser proveniente por uma frustração da pressão, muita pressão externa, pode ser proveniente por conflitos interpessoais com outro atleta, com os pais, com treinadores, enfim, com a torcida. Ele pode, em algum dado momento, se sentir desrespeitado por uma dessas pessoas. Ele pode reagir de uma forma mais desequilibrada com essa raiva por, num determinado momento, ele ter se sentido ou injustiçado ou desrespeitado. E isso é comum aparecer esse tipo de emoção durante a própria competição. Porque o que nós estamos trabalhando aqui é como aprender, como ensinar seu filho a lidar com essa emoção da raiva quando ele estiver frustrado por alguma razão, para que você possa ajudá-lo a ter mais clareza sobre isso e ele poder usar de algumas ferramentas que possam ajudá-lo a lidar melhor com aquela situação. Porque ninguém está livre de passar por uma injustiça, passar por uma situação desrespeitosa. Então, é muito importante a gente trabalhar esse tema e, na nossa aula de hoje, eu vou dar um destaque à frustração relacionada à questão da arbitragem, de um possível erro de arbitragem. E com isso, tanto você, pai, tanto você, mãe, ou o seu filho atleta ou a sua filha atleta, pode reagir de algumas formas. Então, vamos aprender quais são as possíveis respostas quando essa raiva é acionada por essa frustração, quando você ou o seu filho ou a sua filha percebem que houve um possível erro de arbitragem. Então, vamos entender aqui que o seu filho ou a sua filha, o atleta, ele pode responder de uma determinada maneira e os pais também podem responder de determinadas maneiras.
Então vamos lá. De quantas formas o seu filho pode reagir quando ele perceber ou quando ele acredita que ele foi injustiçado por um erro de arbitragem, com isso ele ficou em desvantagem e ele perdeu uma partida, um jogo, uma luta, numa dessas situações. Então, vamos ver de quantas maneiras o seu filho pode responder a essa emoção da raiva mediante uma frustração por ele acreditar que houve um erro de arbitragem. Então, ele pode reagir de uma forma ok, ou ele pode reagir de uma forma não ok. O que seria de uma forma ok? É quando ele aceita. Ele pode até ficar, e é muito provável, ele pode até ficar chateado, ele pode até ficar com raiva pela frustração que ele ficou ali em desvantagem e acabou perdendo aquele jogo, aquela partida, enfim, aquela luta, e ele reage de uma forma ok, de uma forma positiva, administrando bem essa emoção e aceitando a situação. Eu percebo que muitas vezes a maior dificuldade é muito mais nossa enquanto pais e mães do que muitas vezes do próprio atleta. Claro que a gente tem também situações em que o atleta lida de uma forma não ok, ou seja, de uma forma rebelde, onde ele confronta, manifesta comportamentos de expressão facial, de revolta, de expressão física, enfim, ele manifesta de uma maneira desequilibrada. Então, essas duas reações, no caso da aceitação, o que seria aceitar? Significa aceitar ser passivo ou ser pacífico? Ele pode até, por um sentimento de indignação, ele pode até buscar informação. Ele pode buscar informação. Eu já vi situações, por exemplo, no judô, onde terminou a luta, o atleta ou a atleta ia até o juiz, no momento que não seja ali, próximo da situação quando aconteceu, mas depois teve oportunidade de perguntar o que aconteceu, qual foi a razão pela qual ele ou ela teve aquela determinada desvantagem. Então, buscar a informação, alavancar uma resposta para poder ter um melhor entendimento é lidar com a situação, com a frustração e com a raiva de uma maneira pacífica e de uma maneira proativa, por mais que ele se sinta chateado, por mais que ele se sinta injustiçado. Mas ele consegue administrar e lidar com a situação de uma maneira eficaz. Já o atleta que não aceita, ele confronta ou ele demonstra total insatisfação, tem atitudes desrespeitosas, fazendo gestos desrespeitosos, frente ali à situação dos árbitros. Então aqui, na atitude rebelde, aqui ele manifesta comportamento agressivo, comportamento desrespeitoso, o que não é nada positivo para um atleta em relação a futuras competições, porque o juiz que se sente desrespeitado, claro que isso pode acontecer uma vez ou outra, mas se isso é uma frequência, se seu filho não está preparado para lidar com derrotas e por conta disso ele age de uma forma não ok, de uma forma não eficaz, ele precisa ser orientado, você precisa ajudar o seu filho a tomar consciência dessa atitude que não é uma atitude proativa, não é uma atitude que ele vá conquistar, que ele possa ter conquistas de uma forma mais eficaz, mais serena, mais tranquila. Então aqui ele tem uma resposta reativa, enquanto o ok tem uma resposta proativa, aqui o não ok tem uma resposta reativa. Reativa porque reage, é uma questão ali da vaidade do ego que está prevalecendo, então ele tem uma reatividade que não é produtiva para ele, em termos de desempenho, em termos de conquistas futuras. E tem atletas que é uma situação que não é frequente, mas que acaba sendo advertido. E isso, com certeza, não é bom para ele. Eu posso trazer aqui até uma experiência do meu filho. O Márcio teve um campeonato brasileiro que ele estava, de fato, eu posso falar isso de forma tranquila, porque ele teve mais de uma vez, não me lembro quantas vezes ele foi campeão brasileiro, mas com certeza algumas vezes,
E ele tinha uma história que me levava a acreditar que ele tinha muitas chances de estar ali no lugar mais alto do pódio. Foi lá no Rio Grande do Sul, onde, numa determinada luta, houve um equívoco, houve um erro realmente de arbitragem, mas naquela época a gente não tinha o recurso do vídeo, da televisão ali para voltar, tirar teima ali, né? Ver se houve realmente algum erro de arbitragem ou não. Mas naquela época não tinha isso. E aí o Márcio, ele perdeu a luta, enfim. E na época, na minha concepção, tinha havido um erro de arbitragem. Claro que mãe fica mordida ali, eu fiquei mordida e tal, mas respirei, me controlei. E lá no Rio Grande do Sul, era de praxe, quando terminava a competição, tinha um churrasco, onde os atletas, os familiares, os treinadores, os árbitros participavam desse churrasco. E aí eu não perdi a oportunidade de ir até ele e conversar com ele, que na minha opinião tinha havido um erro. E este árbitro, ele me confirmou que realmente tinha havido um erro de arbitragem, mas o seu filho, o Márcio Varejão, ele é um judoca de verdade. Por quê? Porque ele não teve atitude respeitosa, ele aceitou e teve que lidar com aquela situação. Custou caro, mas ele teve que lidar com aquela situação. Então, é possível, sim, um atleta ter uma atitude respeitosa, uma atitude controlada, mesmo tendo um sentimento de raiva, porque ele pode entender que demonstrar um desequilíbrio emocional através de uma atitude desrespeitosa, isso pode prejudicá-lo lá na frente, em termos de desempenho, em termos de conquistas. Então, sobretudo, nós estamos falando de respeito, não de concordância, não de passividade, mas de ser pacífico. Aqui é pacífico, não é passivo. E aqui é uma atitude reativa. Da mesma forma, você pai ou você mãe, não estou dizendo que isso necessariamente aconteça, mas pais, eles também têm respostas ok, e eles também, da mesma forma, podem ter respostas não ok. Então, qual é a resposta ok? É o racional vindo na frente do emocional. Há um controle daquela reação. Você pode, como eu dei o exemplo aqui, do seu filho buscar informação, ou você, como eu fiz, que eu não fiquei conformada, fiquei indignada, fui lá conversar com o árbitro, nenhum problema, desde que seja uma conversa pacífica, uma conversa onde há uma predominância do campo racional sobre o nosso campo emocional, que eu estava bem ali com raiva daquela situação de ter custado uma medalha de ouro para o meu filho. Foi caro, mas dá para você alavancar de novo, com a racionalidade controlando a sua emoção. E o não ok, da mesma forma. Tem pais, não estou dizendo que seja o seu caso, mas tem pais que também têm uma atitude de rebeldia, uma atitude desrespeitosa, onde há uma confrontação, que é confrontar ali o juiz. Evite que isso aconteça. Isso não é bom para o seu filho, principalmente. Quem é o mais prejudicado nessa história é o atleta. Por quê? Vai associar os pais do atleta tendo uma atitude de confrontação, uma atitude agressiva, uma atitude, de novo, reativa e não proativa. Isso realmente fica muito ruim, podendo lá na frente prejudicar o desempenho e conquista do seu filho. Sem contar que, se seu filho ainda continua na competição, se ele vai para uma repescagem, o fato dele ver os pais, ou um pai ou uma mãe, em desequilíbrio emocional, demonstrando uma situação de desrespeito, isso afeta imediatamente o foco do seu filho, isso afeta o equilíbrio emocional do seu filho ou da sua filha. Então, é muito importante que a gente entenda que juízes são seres humanos que podem errar, mas não vai errar só com seu filho, vai errar com qualquer outro time, com qualquer outro atleta. Isso ninguém está livre de acontecer. A gente só precisa respirar e buscar uma solução mais proativa, até mesmo podendo alavancar. Hoje, os próprios árbitros, quando eles têm dúvidas, eles vão lá e pedem para rever e aguarda ali um esclarecimento se a arbitragem estava correta ou não.
e pode até mudar, coisa que na época em que o Márcio ele lutava, competia, isso não era possível. O que o árbitro decidia estava decidido e não tinha conversa, tinha que realmente aceitar. Então, entendendo essa dinâmica de atitudes respeitosas e atitudes desrespeitosas, vamos agora a algumas orientações que eu vou compartilhar aqui com você de como você pode ajudar o seu filho a lidar com essas emoções, especialmente a raiva proveniente de uma frustração em relação a um possível erro de arbitragem. Então, vamos só dar uma organizada aqui. Quais são os comportamentos, quais são as estratégias que você pode usar para lidar com essa situação de frustração e raiva por parte do seu filho e também por parte sua quando acontece um erro de arbitragem. Primeira orientação, manter a calma. Essa é fundamental, é a base de tudo. Respirar e voltar para a situação do presente e manter a emoção sob equilíbrio para não passar isso, principalmente para o seu filho ou para a sua filha. Isso é muito importante. Segunda orientação é você conversar com o seu filho, com a sua filha. É muito importante que você escute, veja o que ele tem a dizer, se ele está revoltado, se ele está indignado, ou se ele está lidando de maneira ok, de uma maneira positiva, tranquila em relação ao que aconteceu. Já vi isso acontecer várias vezes, o atleta ficar chateado, mas lidar, administrar bem ali a situação do erro da arbitragem. Então, nessa conversa, primeiro escute para você dar um apoio ao seu filho. E segundo, é você, aquilo que eu comentei há pouco, você dizer para eles, olha, isso acontece, faz parte de qualquer esporte. O árbitro é um ser humano passível de cometer erros e isso a gente precisa realmente aprender a lidar. Então, você vai tentar, nessa linha, ajudar o seu filho, caso ele esteja muito revoltado, muito frustrado, você poder trazê-lo para o presente de novo e ele virar a página e entender que isso faz parte do jogo. E terceira orientação é encorajar o seu filho a trabalhar a resiliência, que é perseverar, que é tirar lições daquela situação, que é voltar para o treino, melhorar a performance, para que na próxima competição ele deixe o mínimo possível de dúvidas, deixe o mínimo possível aquela situação num esporte, né? Claro, obviamente num esporte individual e também, por que não, na equipe, não deixar dúvidas e ter que ser decidido ali muitas vezes pelo próprio árbitro. Então, mostrar para o seu filho que é muito importante perseverar, voltar, tirar lições ali daquela situação, estabelecer novas metas, perseverar, aprender com erros e voltar mais forte, voltar mais preparado ainda para futuras competições. Então, encoraje o seu filho. Resiliência, que é talvez a habilidade mais desafiadora para todo atleta, que é lidar com situação de pressão e buscar soluções criativas e voltar à situação normal, voltar ao equilíbrio dele e continuar ali performando. Que é mostrar, nada mais, nada menos, que essa é uma baita de uma oportunidade para ele evoluir, para ele crescer, para ele melhorar. Essa é a tônica, essa é a ênfase que você vai poder incentivar o seu filho a trabalhar essa questão da resiliência, não se render e fazer daquilo ali uma ponte para o aprendizado. E a quarta orientação que eu quero trazer aqui para você é você poder enfatizar o jogo limpo, reforçar o espírito esportivo, fazer com que o seu filho, mesmo quando diante de uma partida ele estiver em desvantagem, que ele consiga levar isso no espírito esportivo, que ele consiga respeitar os árbitros, enfim, fazendo com que ele não leve aquilo a ponto de faca, fazendo com que ele trabalhe essa questão da leveza e que o esporte, a competição, ela pode ser também divertida e levar por esse campo da questão do espírito esportivo. A gente sabe, com certeza,
E isso, quanto mais o atleta vai subindo no alto rendimento, onde tem patrocinadores, a pressão é muito maior, o desafio é muito maior, levar a competição, mesmo com a raiva acionada em função de algumas frustrações, é mais desafiador. Mas se o seu filho é mais jovem, se o seu filho está começando no alto rendimento agora, já comece a trabalhar isso e fazer com que ele não leve de uma maneira tão raivosa. Pode até se ter esse sentimento, que é humano, que faz parte, mas que ele possa administrar isso da maneira mais eficaz possível para que ele não prejudique o desempenho nem o alcance dos objetivos dele lá na frente. Quando você enfatiza isso, você ajuda ele a ter uma atitude mais saudável, uma atitude mais positiva em relação às competições e em relação aos próprios árbitros, que são seres humanos ali, passíveis de equívocos. Além de você também ajudar o seu filho a desenvolver uma atitude mais positiva, mais saudável em relação ao esporte, né? E em relação aos valores do esporte. E uma quinta orientação, muito, mas muito importante mesmo, é a importância de se focar, ter o foco naquilo que é possível controlar. Aquilo que está fora da nossa alçada de controle, é possível controlar a decisão de uma pessoa, de uma outra pessoa, quiçá de um árbitro dentro de uma partida, de um jogo, enfim, de uma competição de artes marciais. Não tem como a gente controlar a decisão, controlar a maneira como ele interpreta aquela situação. Então, se isso não faz parte, não está na nossa alçada decidir, vamos lidar com aquilo que é possível, que está no alcance do seu filho, que está no seu alcance, que é ajudá-lo a entender, a lidar com essa situação de uma maneira mais tranquila, mais serena, mais pacífica, fazendo com que ele entenda que toda vez que ele estiver insatisfeito, em desvantagem, numa situação de competição, ele lembrar disso, que ele não tem controle sobre o que o outro vai decidir e, no caso, o que um árbitro decide. Então, é muito importante ele se lembrar disso e ter o foco no desempenho dele. Foco no crescimento, no progresso, enfim, na evolução da performance dele. Isso ele tem controle. E aí, quando ele entende isso, ele volta estabelecendo novas metas, progredindo, e ele volta muito mais bem preparado para competições futuras. E, quem sabe, não deixar dúvidas nas mãos da decisão de um árbitro. E a sexta orientação, que de certa maneira eu já falei, é evite a confrontação. Você pai ou você mãe, ou ajudar o seu filho também a não cair nessa armadilha de querer confrontar uma decisão de um árbitro. Então, é muito importante você não cair nessa confrontação, agir de uma forma respeitosa. Isso vai criar um ambiente muito mais favorável para todos os envolvidos e você vai evitar que a situação só piore. Então, lembre disso, mantenha a calma, mantenha os ânimos sob controle, respire. E a última orientação é exatamente sobre você poder ajudar o seu filho a desenvolver algumas técnicas que possam ajudá-lo a enfrentar momentos onde a emoção vem à tona e podendo tirar o foco, podendo fazer com que ele prejudique a própria performance dele durante a competição. Então, ajude o seu filho a respirar melhor, faça isso também com você e ajude o seu filho também a buscar técnicas, alongamentos, técnicas de meditação. Tem várias. No YouTube você encontra lá vários tipos de meditação. Veja aquela que se aplica melhor, que funcione melhor para ele. Mas, enfim, é você ajudá-lo a aprender a respirar, porque quando o atleta ou qualquer ser humano fica tenso, ele já começa a não respirar muito bem, ele enrijece músculos. Então, a respiração ajuda a relaxar, os alongamentos ajudam a distensionar os músculos tensionados. Então, ajude o seu filho a enfrentar de uma maneira mais eficaz, mais produtiva, se utilizando de alguns recursos que vão fazer com que ele fique menos tenso e mais tranquilo e possa competir ainda melhor. Essas são, basicamente, as 7 orientações que eu julgo muito importantes para que você lide melhor com a situação de erros de arbitragem, quando seu filho ou a sua filha fique em desvantagem,
e para que você também possa levar esse aprendizado para o seu filho, ajudando ele também a lidar melhor, a administrar melhor o campo emocional dele, fazendo com que ele tenha mais clareza sobre isso e possa lidar de uma forma mais eficaz, ok? Então, o meu muito obrigado por você ter assistido essa aula de hoje, estar comigo aqui até o final dessa aula. E se você estiver gostando desses conteúdos que eu estou compartilhando, divulgue. Se você achar que é importante determinadas aulas para outros pais, para outros preparadores, porque esse conteúdo ele é válido não só para pai e mãe de atleta, mas para pais e técnicos que também têm filhos atletas e técnicos que, mesmo não tendo filhos, mas passam a ter uma relação até de pai para filho ou de mãe para filho. Então, divulgue, compartilhe esses conteúdos e você também vai estar me incentivando a produzir cada vez mais conteúdos e você também vai estar ajudando o canal a crescer se o YouTube entender, através das curtidas, através dos compartilhamentos desse conteúdo, entender que eles são úteis e isso fazer com que a gente possa crescer mais ainda com a sua ajuda, ok? Então, mais uma vez, meu muito obrigado por assistir essa aula e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!